aqui, beleza? Exato. Vambora. Então vamos lá. Então o que foram, vou falar alguns temas aqui, alguns temas não, algumas dificuldades, alguns tópicos que me pediram, né, os nossos clientes pediram pra gente abordar. Nós vamos dar uma contextualizada, né, e vamos passar algumas dicas de cada um deles. Então, primeira coisa que comentaram comigo, Bruna, fala um pouquinho sobre desânimo, quando você tá desanimado. Então, quer falar alguma coisa sobre isso? Não quero falar, eu tô desanimado. Eu nem vou... Vamos falar sobre desânimo. Então, o pessoal tá falando assim, como é que a gente enfrenta o desânimo? Uma situação, uma situação de em desânimo, que a gente tá desanimado. Gente, a primeira coisa é primeiro a gente tem que identificar as causas, né? Procurar buscar o porquê que a gente tá desanimado, porquê que a gente tá desmotivado com tudo isso. Às vezes, por exemplo, vamos pensar no trabalho. Às vezes você tá... tô desistindo. Já aconteceu comigo, eu tô desestimulado do meu trabalho. Pra ir trabalhar, pra mim é um peso ter que acordar cedo pra ir trabalhar, pra ir pra aquele lugar e tal. Então eu não gostava antes do que eu fazia, certo? Já chegou uma hora que ficou muito complicado. Então eu comecei a colocar na mão na consciência e falei, será que é isso que eu quero fazer pra minha vida e tudo? Então, primeiro... será que você tá com propósito naquilo que você vai fazer? Você tá desanimado? Tô desanimado para mudar a alimentação. Mas e o seu propósito para aquilo? Você tá claro nisso? Então, assim, a primeira coisa é identificar... É só pensar também do lado contrário. O que te deixa animado? O que te deixa animado? Com certeza, o que te deixa animado... Tem coisas que deixam uma pessoa animada, Sim. certo? Então, aquilo que te deixa animado, por quê? Porque aquilo tem uma razão. Aquilo tem um motivo para te deixar animado. E aquilo que tá te deixando desanimado tem uma razão e um motivo para não te fazer querer fazer aquilo, né? Isso. Então esquece um pouco do deixa a vida me levar e para de empurrar com a barriga, reflete e coloca no papel por que tá me incomodando isso? Por que eu tô dizendo? Coloca os seus, né? Tenta descobrir as causas primeiro. Quando a gente sabe as causas, a gente começa a buscar os antídotos. Olha que legal. Tá? Então quando a gente primeiro percebe as causas, depois os antídotos começam a aparecer. E aqui a gente tem vários antídotos para várias coisas que a gente colocou aqui que podem incomodar, né, algumas pessoas, que podem ajudar. Eu sempre falo, nunca é a solução definitiva, mas são... E nem a verdade absoluta. E nem a verdade absoluta, são mas ideias... são coisas que vão somar, que você vai agregando até ficar poderoso, né, e ter um poder sobre aquilo que te domina. Segundo ponto que falaram pra gente aqui que incomoda, né, a questão da autoestima baixa, falar um pouquinho sobre isso. Então, em relação à autoestima baixa, basicamente, gente, não é nem relacionado só à falta de amor próprio, né? Às vezes é uma falta de confiança que você tá com a autoestima baixa, ou porque você não tá conseguindo você não tá feliz com a sua imagem, você tem alguma coisa, alguém que te falou, alguma coisa que ficou dentro de você e que você se sentiu inferiorizado. Então, a autoestima baixa, eu já passei várias situações da minha vida que eu tive autoestima baixa. Né? Então, eu lembro dos momentos e assim, cada momento que eu tava assim era porque eu não tava feliz comigo, ou com alguma atitude minha, ou com alguma coisa que alguém me falou e que eu me sentia, sabe? Você até se curva um pouquinho assim, e aí é o momento que realmente dá uma queda, né? Que até vão entrar nos próximos pontos aqui. Então, a autoestima baixa muitas vezes leva pra uma depressão, leva pra um desânimo total, né? Então, ou você se esconder. Quantas vezes a pessoa não tá com a autoestima lá embaixo e se esconde, né? Se esconde dela mesma até, não é nem só dos outros. E a autoestima pode ser uma autoestima intelectual, ela pode ser uma autoestima, né? Uma autoestima baixa pode ser intelectual, pode ser física, né? Pode ser vários tipos, né? Como a gente trabalha com a parte, né, de transformação de corporal, de saúde, a parte de nutrição e tudo mais... Então, assim, a gente foca bastante nessas partes que ajudam, né? Porque, assim, se você tá com algumas coisas, melhorar o equilíbrio em áreas básicas da vida, quais são as áreas básicas da vida, né? Alimentar-se bem, né? Conviver com pessoas bacanas, sabe assim? Coisas simples que vão te deixar bem. Então, primeiro você conserta essas coisas simples, depois você vai no complicado. Exatamente. Né? Então, se tiver alguém passando por esse probleminha aí de autoestima baixa, em alguma área, né? Às vezes o sentimento de estar inferiorizado, sabe? Quando a gente se compara com alguém e nos sentimos diminuído, né? Muitas vezes a autoestima baixa está dentro da nossa mente, né?
Porque é aquilo que você não está contente consigo mesmo. Exato. Começa por uma defesa, né? Você quer se defender da sua própria imagem ou da sua própria verdade, né? Do seu verdadeiro eu. Você meio que se esconde de você nesse momento que você tá com a autoestima baixa. Então, eu acho que o grande antídoto para isso também, mais uma vez, identificar a causa. Identificar o porquê, onde foi, em que momento que foi que deu essa queda. E que aconteceu. Quem foi a pessoa ou o que foi a situação? Quando você começa a identificar, facilita para você tomar uma atitude, certo? Ou você começa a agir apesar de, né? Que daí você começa a buscar, às vezes a famosa motivação ela te encontra no meio do caminho, a autoestima elevada ela vai te encontrar no meio do caminho. Então comece. Exato. Comece um passo de cada vez, certo? Se tiver alguém passando por essa situação aí, estamos falando sobre isso. Mais um ponto que o pessoal comentou aqui pedindo pra gente falar. Relação de descontrole emocional. Isso eu acho que envolve um pouco de tudo, né? Então, por exemplo, você não resistir às tentações, você ter uma compulsão alimentar muito forte, sabe? Aquela coisa de descontrole de emoções. Quando acontece uma situação, você estoura, você não consegue se controlar. Aquela falta de controle mesmo. O descontrole que acontece com muita gente. Aconteceu muitas vezes comigo. O descontrole de emoções leva ao descontrole de ações. Quando a gente está emocionalmente descontrolado, a gente acaba fazendo atitudes, né, também descontroladas. Então, a primeira coisa é você tentar se equilibrar naquilo que você tá em falta. Quem já fez, não sei se vocês já fizeram aquela roda da vida. Isso é bem legal. Você pode fazer aquela roda da vida e colocar notas. Como é que eu tô na parte social? Como é que eu tô na parte da família? Como é que eu tô na parte... Quem não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google, gente. Roda da vida, né? São várias áreas da vida pra você trabalhar, pra você ver como que nota que você dá em cada uma delas. Isso. E aí você desenhou essa roda da vida, coloca notas. Ali, né? Tem uns até de pintar, como fosse um gráfico de pizza, você pode pintar e preencher. E aí você trabalha para preencher toda aquela roda da vida, né? A ideia é chegar na nota 10, né? Mas você pode... seria uma parte utópica, todo mundo ser 10, né? Mas eu acho difícil. Mas é uma busca infinita da melhoria. E você sabe o ponto que você tem que trabalhar, né? Às vezes é o lado espiritual, o lado emocional, o lado da família, o lado profissional. Então você consegue ter um controle bacana da onde que você precisa trabalhar mais. Porque às vezes você tá forçando muito, tá mandando muita energia pro mesmo lugar. E não é ali que você tá precisando, né, trabalhar. Vamos traduzir isso para um exemplo mais prático. Vamos lá. Então imagina que eu sou um engenheiro, um pedreiro, qualquer coisa assim, que eu faço reformas, né? Um arquiteto e tal. Aí a Bruna vai me contratar, eu tô com um problema na minha casa tá precisando de uma reforma, né? Agora, aí eu falo, pô, legal, que parte da casa você quer reformar? Aí ela fala, sei lá, tá precisando de uma reforma, né? É mais difícil. Agora se ela fala assim, eu preciso reformar a cozinha. Então é mais fácil. Então a roda da vida, ela te ajuda a ver qual área que você quer dar mais ênfase em reformar. Exato. Né? E isso vai te trazer satisfações. Ok? Então é um antídoto para algumas dessas coisas. É para você criar um certo equilíbrio, né? Isso, um certo equilíbrio. E aí tem várias causas, né? Se você tá fisicamente mal nutrido, mal hidratado, né? Ou tá brigado com alguém. Então tudo isso vai gerar... Então você tem que ir consertando, né? Tudo. Um pouco de cada coisa para melhorar. Então descontrole emocional é isso. Identifique mais uma vez, né, aquilo que tá te causando. Eu vou falar um exercício que a gente usa no final aqui, algumas dicas. Mas se você estiver passando por isso... falar uma técnica. Gente, eu falo que isso eu entendo bem também, porque sabe aquele descontrole emocional que às vezes vê a hora que você viu, já falou besteira, ou já fez alguma coisa, ou você não consegue se controlar, você vê um sentimento assim que você fala, meu Deus, eu preciso comer isso, eu preciso atacar isso, aí você come, se arrepende, que é o próximo tema até que pediram pra gente falar, o próximo tópico. Bru, fala sobre sentimento de culpa. Tem muita gente que sente isso, né? Nos nossos clientes, tanto que eles pediram pra falar sobre esse assunto. O que é o sentimento de culpa? Então a gente tava falando, né? Que vai vindo com descontrole emocional. Uma coisa tá ligada à outra, gente. Tudo é emocional, né? Muita coisa tá no emocional. Então aquele sentimento de culpa, quando vem, tem duas opções. Ou você ficar se martirizando, se culpando, né? E ai meu Deus, e agora, né? Ou você vai pegar essa informação, respirar, absorver e solucionar.
aprender com aquilo, né? Então não tem que ter esse sentimento de culpa. Você tem que identificar que se você sentiu, se você fez uma coisa errada, você fez uma besteira, você fez algo que você não queria ter feito, já foi feito? Já foi feito. Então corrija o que for, né, ao seu alcance, peça desculpas, peça perdão pra alguém, se for preciso recalcular a rota, se era uma questão alimentar, teve uma compulsão alimentar, alguma coisa, tudo bem, tá ok, recalcular rota, né, e agora vamos identificar isso e voltar pro, não pode ficar se culpando, não pode. O maior problema da culpa é que é um peso que você fica carregando, né, e a questão da culpa tem a ver também com os pensamentos negativos. Então, no caso da compulsão alimentar ou da tentação que você errou ali, e você ficar carregando essa culpa durante o dia ou durante a semana... Não vai resolver. Isso você se inferioriza. E você carregar essa culpa, fica com um sentimento negativo rodando na sua cabeça. Um sentimento melancólico. Mas eu não devia ter feito. E você começa a ficar preso no passado daquela ação, sendo que você já poderia ter recalculado a rota e já começado uma ação nova, que seria o antídoto para futuras falhas. Então lembra, quando você faz um erro, serve para você aprender, sim, né, e evoluir. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante, porque todos nós erramos muito, né, a todo momento. Então, a partir do momento que você identificou aquilo, peça desculpas, faça o que for necessário, recalcula a rota e não fique com aquilo guardado dentro de você, né? Faça como aprendizado, porque tudo na vida, todas as dificuldades, os erros, tudo que a gente faz, o que não pode é ficar persistindo num erro, né? Porque se você teve aquele sentimento de culpa e você vai e erra de novo, nas mesmas coisas, daí não, você não pode errar de novo nas mesmas coisas. Aprenda com cada situação, recalcula a rota e não erre mais naquela situação, certo? Mas, então, complementando, né, mais uma desses assuntos que o pessoal pediu pra gente falar, é a respeito da ansiedade. A gente já falou disso? Não, já falamos da ansiedade. Ganho de peso. Ansiedade, não tem falou. Algumas pessoas que Falou? pediram. Falamos ali em cima. Eu acho que falei, né, gente? Depois vocês confirmam se a gente falou de ansiedade. Tem tanta coisa aqui. Mas, tem muita gente que também tá vivenciando esse momento, que fala assim, além da compulsão alimentar, toda a questão da depressão, né, a questão da síndrome de pânico, tem muitas situações que são relacionadas totalmente ao nosso emocional. E, gente, o nosso emocional controla muita coisa na nossa vida, né? Porque é aquilo que a gente pensa, a gente sente e a gente age e vai ter um resultado através daquilo, certo? Então, os nossos pensamentos, aquilo que a gente tá sentindo, aquela raiva, aquele amor, seja qual sentimento for, ele vai ter uma reação mediante a ele, né? Então, a parte emocional, o controle emocional, tanto que é um tema que tem muitos cursos, né? De destravar emocional, porque é onde baseia tudo. Nosso projeto chama Mentes Fortes também por causa disso, né? E às vezes, gente, a gente tem que tomar uma decisão de assumir o controle. E às vezes parece muito assim, parece fácil. Mas chega uma hora realmente que você tem que dar um basta. Então, por exemplo, com essa coisa da culpa, o descontrole e principalmente o descontrole do que você verbaliza, é muito complicado. A boca mais próxima da sua orelha é a sua. Então, o que você fala, você cristaliza as palavras, né, e joga para dentro. Então, as palavras tem, né, quando você joga uma palavra ao vento aí, né, a nossa mente tende a materializar essa palavra. Então, quanto mais você repete que você não consegue, que isso só acontece comigo, esse tipo de frases, que isso vai se tornando uma verdade cada vez mais absoluta para você. Se você entra numa espiral negativa e cada vez é mais difícil você voltar. Então, você tem que cortar esse fluxo negativo aí dessas palavras, né? E prestar atenção no que você está verbalizando. Então, é uma lição legal para essa live. Comece na semana, prestar atenção como está a sua verbalização, tá? O que você está verbalizando? Tá pensando, Lembra que a gente falou numa das últimas, né? Que o cérebro não reconhece o não. Então, assim, foca no que você quer e não no que você não quer. Exato. Ok? Beleza? Exatamente. Então, eu não lembro se a gente falou da questão da ansiedade, mas enfim, né? Tá tudo relacionado a essas questões emocionais que a gente tá identificando aqui, que o pessoal pediu pra gente falar. Se vocês quiserem que a gente aborde também alguma coisa aí durante a conferência aqui, podem falar, tá bom? Durante a live. Então, o que também pediram pra gente contextualizar, né?
como deixar a nossa mente mais forte. Boa. Então Como essa blindar. é a... Como tá bom, ok, já identifiquei que eu tenho ansiedade, já identifiquei que eu tô depressivo, já identifiquei que eu tô tendo descontrole emocional, que eu não consigo controlar nada, que eu tô tendo compulsão alimentar, já identifiquei tudo isso, que eu caio em tentação. Ok, e como que eu resolvo isso? Como? Como que a gente blinda a nossa mente? Como que a gente transforma a nossa mente de uma mente fraca para uma mente forte? Vamos certo? Então, primeiro ponto. Eu acho que o grande lance é você, como a gente disse várias vezes aqui, identificar e buscar o seu autoconhecimento. Eu tô falando isso por mim, tá, gente? Tudo que a gente tá falando é experiência, vivência, treinamentos que a gente tá relacionado. Então, buscar o seu autoconhecimento e identificar. Então, se você tá passando por alguma dessas situações, você tem que pensar o seguinte: eu identifiquei isso? Porque tem gente que às vezes não percebe. Se você não percebe, porque tudo aquilo que você sabe, você tem responsabilidade sobre. Então, se eu identifiquei que eu tô numa situação triste, que eu tô passando por uma dificuldade, ok, então qual agora é a solução para aquilo? Qual é o antídoto para aquilo? Então, identificação e a busca pelo autoconhecimento, acho que é o primeiro ponto, tá? Isso. Quer falar alguma coisa disso? Você vai falar das pessoas lá? Que vou. Vai? Tá. Então, beleza. Então continua. Depois então, beleza. Aí outra coisa que é bacana, anotem aí. Recalcular rota. Quem já tá com a gente faz um tempo aí no nosso projeto, eu sempre bato nessa tecla. Recalcular rota. Você tá indo em direção... Imagina que você é um GPS. Você tá indo em direção a um foco, a um objetivo, a algo que você identificou que você quer realizar. Por isso que você se frustra muitas vezes. Porque você vai criando expectativa, você às vezes não chega do jeito que você quer, porque não tá claro aquilo e você se frustra. Aí gera depressão, gera ansiedade, tudo isso. Então, tenha identificado aquilo que você busca e, se preciso for, recalcula a rota. Imagina um GPS. Se você colocar de Campinas para São Paulo, algum endereço de lá, o tempo todo que você errar, você pode ficar dando volta no quarteirão, ele vai ficar recalculando, não vai? A mocinha vai ficar recalcular rota. Então, enquanto você não recalcular a rota, você vai seguindo na direção, certo? Então, recalcular rota é poderoso. Vocês pensaram no vacilo que vocês deram aí, pensa assim, recalcular rota, sou um GPS. E aí você direciona e vai pro lugar certo. Em relação a conscientizar, então, né, eu já falei da identificação, então você conscientiza cada coisa que você tá fazendo. Começa a ter o estado de presença, né? Então, o que eu estou pensando nesse momento? O que eu estou consciente? Porque é muito difícil a gente conscientizar daquilo que a gente tá fazendo. Né? A maioria das atitudes, a maioria das coisas que a gente fala, das coisas que a gente faz, é tudo porque a gente tá... Hábito, né? Ou hábito ou impulso, né? Impulso emocional que te leva a fazer aquilo. Em relação a que mais? Encontre seus motivos. Toda vez a gente fala isso. Encontre seus motivos ardentes. Porque se você tiver isso identificado dentro de você, o porquê, sabe? O mais forte do que o como é o seu porquê. A hora que você identificar o porquê que você quer algo, a conquistar alguma coisa, ou porquê que você quer parar com aquilo que tá te incomodando, ou porquê que você quer sair dessa, por quê? Identifique seu motivo e lembre-se dele. Crie um gatilho, crie uma força que cada vez que você vacilar, você bate ali na teclinha e fala, opa, você lembra daquele seu motivo? E aí você segue. Esse que a Bru falou de criar um gatilho, né? É como se quase que você... como se fizesse uma tatuagem aqui, que você toda hora vai olhar para aquilo, né? E lembrar, né? Sabe ou aquele lacinho no dedo? Mas assim, um gatilho você pode ser, né? Qualquer coisa que você faça que lembre isso daí, que toda hora você resgata aquela força, né? Exato. Ok? Exatamente. Muito bom. Outra coisa importantíssima, modele pessoas. Crie esse novo hábito na sua vida, né? Essa nova arte. É uma arte de modelar pessoas. Quem não sabe o que é modelar pessoas, é você identificar, né? A modelagem. É você identificar alguma pessoa ou alguma coisa que seja uma referência naquilo que você busca e você vai buscar ser exatamente igual. Porque se um pode, todos podem, né? Se alguém tem sucesso naquilo que você almeja, descubra o que faz, quais são as atitudes, o que precisou fazer para chegar lá, quais foram as dores, quais foram os motivos, né? E assim, começar a perceber, né, os trejeitos da pessoa, né? Às vezes a gente vê que uma pessoa de sucesso, ela tem um aperto de mão diferente, né? Começa a reparar o jeito que ele se comporta,
né? O porquê que ele fala de um jeito ou de outro. Isso daí você começar a reparar e você começa a modelar. Você começa a passar para você a fazer também do seu jeito, da sua maneira, mas, né? Aí você vai criar o seu padrão de sucesso e você pode modelar várias pessoas de sucesso. Isso. Né? Você pode ter vários mentores em diversas áreas e várias pessoas para modelar. E isso é uma coisa que confunde muita gente. Porque vamos supor, a gente tem uma referência de um parente nosso, de um pai, alguma coisa. Quando aquela referência ela tá identificada, você imagina que tudo você tem que modelar. É aquela sua referência. E não! Pode ser uma referência naqueles pontos que você vai levar pra você, com certeza, tanto positivos quanto negativos, né? Porque a gente aprende, inclusive, com os erros. Mas você pode escolher os seus mentores em cada área. Lembra da roda da vida? Você pode escolher uma pessoa em cada área. Eu não conheço uma pessoa que tenha sucesso nisso. Ótimo, tem livros, tem vídeos. Isso é modelagem também. Isso é você aprender com quem tem sucesso naquilo. Exatamente. Certo? Certíssimo. Por exemplo, a pessoa está bem sucedida financeiramente. Né? É um investidor, tem muito dinheiro, tá? Você quer modelar ele nessa área financeira, mas ele tá com a saúde horrível e tá acima do peso, então você já não vai modelar o que ele come. Sim. Se você quiser ter sucesso na área da saúde também. Não é porque você admira em uma área que você tem que seguir tudo que a pessoa faz. Exatamente. Né? Porque se ela não tá tendo sucesso e fracasso naquela... Saiba separar as áreas para você modelar. Exato, porque todo mundo tem a sua roda da vida. Outra coisa, estabelecer uma rotina diária de acordo com aquilo que tava te incomodando. Lembra dos gatilhos, dos problemas emocionais, tudo aquilo que tava te incomodando e você descobriu que você vai identificar e que vai mudar, recalcular rota disso. Começa a estabelecer uma rotina como se fosse um chefe. Eu brinco. Então, né, tantas pessoas às vezes no trabalho, no mercado tradicional, a gente cumpre ordens, tem metas. Então, por que não, a hora que a gente identifica algo que precisa ser feito, a gente não estabelecer uma rotina diária? Alguma coisa que desperte. Despertou o despertador, ligou o despertador, pra fazer naquela hora. Estipula às 7 horas da manhã, às 7 horas da manhã. Estipula uma atividade física porque você tá buscando um resultado corporal que faz parte do processo. Vai ser como se fosse um chefe te falando. Né? A gente, quando é pra gente, a gente deixa meio de lado. Eu e a Bruna, né? a gente criou um lema pra nós, né? Que é assim, quando a gente descobre que uma coisa deve ser feito, né? Que uma coisa deve ser feita, então essa coisa tem que ser feito. Exato. Ponto. Quando você chegou à conclusão. Então vamos supor que você tá na dúvida de uma coisa, mas será? Existe os serás da vida. Gente, mas não fica no será pra sempre. Será e nunca vai ser. Você tem que pensar, beleza, Gá, você acha isso? Acho. Ó, vamos fazer um cálculo, vamos não sei o quê. Então é isso, tem que ser feito? Tem que ser feito. Então vamos fazer. Então não existe mais o voltar a pensar. Depois que você decidiu se algo tem que ser feito, só pense na ação pra fazer. Não volta a repensar. Vocês entenderam? Então chegou à conclusão, faça. Faz. Certo? Isso é um lema nosso que a gente sempre olha pro outro. Chegamos à conclusão? Então vai ser feito. Não interessa como, mas vamos fazer, né? É basicamente isso. E as coisas começam a andar, né? Dessa maneira. Obrigada a quem tá falando que nós somos modelo de motivação. Obrigada, Érica. Outra coisa, gente, uma dica que eu aprendi num livro. Na verdade, uma pessoa que eu sigo e eu li um livro dele, né? Sobre os 3 Cs. Então, o que é? É o método dos 3 Cs, é o CCC. Então, vamos supor que você tá com um momento ali, que você tá com aquela dificuldade, sentindo alguma coisa. Lembre-se disso. Primeira coisa é captar. O primeiro C, captação. Né? Qual que é o captar? É você entender aquilo que você tá sentindo. Conscientizar. Então, até no livro ele dá um exemplo de uma moça que tava num treinamento, né? Dele lá, e ela tinha um momento que você tinha que escolher uma dupla. Aí estavam as duplas sendo selecionadas, ela escolheu uma pessoa. Na hora que foi começar o exercício, a atividade, ela saiu, foi no banheiro, fez alguma coisa. Na hora que ela voltou, aquela pessoa tinha escolhido outra. Ela perdeu a dupla dela. Qual que foi o primeiro sentimento? Foi nesse momento que ela utilizou o CCC. Então ela captou que ela ficou triste. Ela se sentiu desprezada, se sentiu, sei lá, insegura. Sabe aquele sentimento ruim que às vezes a gente tem? Nossa, que ruim, a pessoa não me quis, né? Aquela coisa, como que é aquela palavra quando a pessoa não quer a gente? É desprezo, né? Tipo um desprezo, isso mesmo. Então ela assim, ela captou essa mensagem. Mas ela lembrou do método CCC. Então, a partir do momento que você captou aquilo, você vai converter. É o segundo C, converter. Então, você sentiu aquilo, você entendeu. Opa, captou.
Aí você vai converter. Então, transformar uma coisa ruim numa coisa boa. exato. Nesse caso específico, o que a menina fez? Ela falou, quer saber? Já foi feito. Eu não vou ficar chorando, não vou ficar me sentindo mal, não vou me sentir desprezada, não. O que eu vou fazer? Não tinha ninguém mais na turma. Ela foi e pediu pra um rapaz da parte técnica lá, que nem fazia parte do treinamento, falou, pode fazer comigo, por favor? Porque eu quero exercitar, né, fazer esse exercício com alguém e tal. Você pode fazer comigo? Ela tomou uma atitude, então ela converteu aquilo que ela estava sentindo de negativo. Era muito ruim aquilo que ela estava assistindo. Ela converteu, e aí vem o terceiro C, que é o canalizar. Então você é quando você joga energia naquela nova decisão, naquilo que você converteu. Então o que ela fez? Começou a ter energia com essa pessoa, ela fez tão forte, isso foi tão bom, foi tão positivo, que ela acabou se tornando até parte da equipe desse treinamento que ela participou. Por causa disso, de uma situação negativa que ela soube aplicar a captação, a conversão e a canalização. Imagina se ela tivesse pensado assim, poxa, que azar, essas coisas só acontecem comigo mesmo. E ficar chorando. Tinha que ser comigo. Fosse brigar com a equipe técnica. Poderia ser, tem gente que faria isso. Um outro exemplo, né? Quem não conhece aqui, todo mundo conhece, lógico. O maior jogador de basquete da história, o Michael Jordan. Né? Ele foi considerado lá, o técnico falou que ele não servia pra nada, que ele, né, tirou ele do time. Ele foi pro quarto, né, e chorou a noite inteira no quarto lá. Ficou deprimido uma noite, mas ele captou, né? Ele converteu tudo aquilo e canalizou para se tornar o maior do mundo. Então ele usou essa força. Ele usou essa força negativa. Então, provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, essa coisa que na hora parece ruim. Você fazer o uso da energia, gente. Usa isso como energia. Então você capta essa energia, converte a energia ruim que você tá sentindo, converte em algo positivo e canaliza. Bota força nisso, que pode ter certeza que você vai inverter o jogo. Beleza? Deu pra entender aí? É um exercício bem bacana. Que mais? O que eu escrevi aqui? Uma outra dica bacana também de outro treinamento que eu aprendi, né? A gente tem muito treinamento, a gente vai explicando aqui pra vocês, passando o que fez sentido. Pra você conseguir alguma coisa, porque às vezes a ansiedade, a tristeza, tudo vem porque a gente tá se sentindo frustrado, né? De não consegue, o que eu faço? Então, basicamente, às vezes é falta de alvo. O primeiro ponto que você tem que pensar quando você quer conquistar alguma coisa, você tem que falar assim, qual é meu alvo? Você tem que ter o alvo claro, que é a meta clara, né? Então já mira no seu alvo ali. Lembra do recalcular rota? Tudo tá interligado, né? Então tenha seu alvo fixo. A segunda coisa é você descobrir os seus impedimentos, porque os impedimentos vão gerar novas ações e atitudes. Então, o que me impede? O que me impede de realizar isso? Faz essa pergunta. Eu tô vendo que tal coisa é meu alvo, descobri. Não, eu quero isso pra mim. Ok, então o que me impede? O que tá me impedindo acontecer? Vamos supor, sei lá, eu quero emagrecer 10 quilos. Aí eu posso pensar assim, eu descobri meu alvo, né? Eu posso falar o prazo que eu quero, metas claras, como eu quero estar. O que me impede? Me impede porque eu tô com pouco tempo, ou porque eu não tô fazendo atividade física, ou me impede porque eu tô sem motivos, enfim. Então você vai descobrir o que te impede e aí você vai tornar isso uma ação, uma atitude. Então, se você tiver o seu alvo, o seu impedimento, você vai tomar atitude e ação a partir dessa identificação, certo? Mais uma dica aí pra vocês anotarem. Hoje tem bastante conteúdo de treinamentos, hein, gente? Quem mais? A da história do pato da águia, quer falar também? Pode falar. Pode falar, fala você. Você lembra? Bom, então é que é das pessoas que você... da média das pessoas, né? Então, só pra lembrar desse ponto que o Gabriel vai falar agora, a respeito do ambiente. O que você tá convivendo, as pessoas que você tá convivendo. O Gá vai dar umas dicas sobre isso. Que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Então é legal você começar a identificar com quem você tá andando, né? Vamos falar assim, se você anda com 9 pessoas que reclamam da vida, fica tranquilo que você vai ser o 10º, tá? Se você anda com 9 pessoas que enchem a cara todo fim de semana, fica tranquilo que você vai ser o 10º. Então é assim, a pergunta é, com quem você tá andando? Né? Um sábio lá atrás já falou assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, né? Olha o ensinamento antigo, mas, né, que até hoje faz sentido e é uma grande verdade. Então, o que a Bruna falou da analogia da águia, né? E do pato, né?
Tem uma história, né? Que a águia foi criada com o pato, então ela só andava no chão, né? Agora, qual que é a essência da águia realmente? Não é essa, né? É porque ela convivia com patos e ela começou a se nivelar por baixo, né? Agora, qual que é realmente a essência da águia? Então, todo mundo tem um poder de ser mais, principalmente se você se nivelar com pessoas que têm uma régua mais alta. Exato. Né? Então, você vê tudo de cima, você ter visão, alcance conquistar maior, conquistar mais coisas. Porque o pato, né, até fala nessa analogia que o pato, ele não é bom nem nadar direito e nem voar, né, direito. Então, você tá convivendo com pato ou com águia, né? Então, é um pensamento aí de reflexão que você acaba sendo a média das pessoas que você convive, né? Isso é fato. Isso é fato. Muito fato. E aí eu tenho até uma dica também de uma filosofia que a gente também segue, assim, que a gente aprendeu, que é a da associação. Então, nós temos 3 tipos de associação. Nós temos a associação desejada. Então, o que é isso? Eu vou me associar com aquelas pessoas que eu quero. Você escolhe com quem você quer estar perto. Vou me associar né, com as pessoas que eu quero. Mas, por exemplo, eu posso até me associar com um autor de livro. Como? Lendo o livro dele. Você está mais próximo ali, tá, convivendo mais, ou vídeos e tal. Sim. Mas assim, vamos pensar em pessoas. Você associa com quem você quer. Isso é a número 1. Eu posso também ter uma associação limitada. Então, a primeira é a desejada, a segunda é a limitada. O que é a limitada? A limitada é meio que assim. Sabe aquela pessoa que às vezes é da tua família, ou às vezes é um vizinho, ou às vezes é uma pessoa que está próxima, ou alguém do teu trabalho, que você não tem como não encontrar com essa pessoa, mas você pode limitar a sua associação com ela, né? O que é isso? É uma pessoa não quer dizer ignorar, limitar a influência. A influência. Né? Limitar a influência. Vou dar um exemplo de parente, vai. Às vezes você tem um parente que ela não faz tão bem pra você, mas você não pode cortar a relação pra sempre ali, porque às vezes faz parte da sua família. Claro. Né? Mas você pode limitar. Você pode conviver, o assunto vai só até aqui. Você limita, porque num certo ponto ele se torna negativo, você fala, tem que ir embora, show, te ver, daqui a pouco a gente conversa, outro dia a gente conversa de novo. E você limita aquela relação, ok? Porque se for uma influência negativa, ok, gente? Naquele ponto, tá? Não a pessoa. E tem a desassociação, que aí não tem jeito, aí que é a pessoa que você tem que cortar. Essa pessoa não... Você corta porque às vezes é uma influência muito negativa, você tem que cortar para você evoluir. E não é pra... Isso é uma coisa racional. É uma coisa racional, gente. Isso não é nada, que dramático. Não. Tem pessoas que a gente tem que cortar do nosso ciclo porque a gente sabe, quem conscientiza, que sabe realmente que você é a média das pessoas que você convive, você vai absorver aquela energia, igual a própria Jenny escreveu aí também, né? Acaba absorvendo a energia. Então você sabe que você vai absorver aquela energia. É seu campo vibracional ali, aquilo que você tá vibrando. Então, muitas vezes, se for preciso, corte. Se for preciso. Tem pessoas que sim. Se for pra salvar a sua vida, corta. Com certeza. Né? Uma coisa legal dessas influências, tá tudo relacionado aos temas que o pessoal pediu pra gente falar, tá? Que é a questão da ansiedade, depressão, tristeza, tudo que o pessoal sente de descontrole emocional. Uma coisa importantíssima também, não sei se vocês estão se ligando com isso, é uma coisa que pra mim fazia muito mal. As influências também, não só de pessoas, mas o tipo de música que você ouve, se você tá assistindo, o que você tá assistindo na TV, né? Ou sei lá, ou que rodinha que você tá se juntando. Sabe aquela rodinha da fofoca? Qual que você gosta de ouvir? Você é daquela pessoa que gosta de ficar perto da fofoca, perto do badauê ali? Ou você gosta de falar, não é pra mim não, eu quero positividade, isso tá me incomodando. Ou você tá ouvindo música pesada, triste, melancólica, chorando toda a música que você ouve. Aí depois você quer ter sucesso, vou ter sucesso, vou ser positivo. Você tá botando negatividade o dia inteiro na sua mente. Na prática é negativo. Na prática, gente, é um exercício, sucesso é exercício. Sucesso em qualquer área, é hábito. É um hábito que você vai criar. Uma dica pra você ficar nas rodinhas certas, né? Se a rodinha que fala... dizem que mentes pequenas falam de pessoas. Mentes medianas falam de eventos. E mentes grandes falam sobre ideias. Exatamente. Okay? Se tiver uma rodinha que fala de pessoas... Mentes pequenas falam de pessoas, né? Principalmente mal. Se estiver falando bem de alguém, tá bacana, ótimo, né?
Mas mentes médias falam de eventos e mentes grandes falam de ideias, de coisas grandes, né? De coisas que vão fazer bem, de mudança. Com certeza. Então entenda a rodinha que você tá convivendo. Então preste bastante atenção do que você tá pegando mesmo. Aqui, pelo menos em casa, a nossa decisão, nós temos agora 2 TVs, só que ambas para colocar o conteúdo que a gente busca. Não tem canal. Não tem canal, não tem nem canal aberto, gente. Não tem nem Globo, não sei se pode falar. Enfim, não tem nada, nenhum canal. Certo? A gente só coloca Netflix quando a gente quer ver um filminho, alguma coisa gostosa. YouTube é o que mais a gente abre, né? YouTube pra ver motivação, pra ver os treinamentos, é o que a gente mais abre. Sabe qual que é a vantagem do YouTube ou da internet? É que você vai ligar a sua televisão e você tem que escolher o assunto que você quer. Isso é que é legal. A TV normal, você liga e o assunto tá lá. Ele escolhe o assunto que tá entrando na tua casa, entendeu? Então você pode escolher. Igual quando você quer emagrecer, porque você quer parar de da roupa te escolher. Você quer escolher a roupa, não é verdade? Quando a gente fica magro, a gente fala, opa, agora eu vou poder escolher meu guarda-roupa. Antes ele que me escolhia. Então isso é legal também na nossa área. Eu acho que é isso. O que mais? Uma coisa muito bacana, gente. Anota aí. Qualquer momento que vocês estiverem passando também por esse desequilíbrio emocional, a respiração. Vocês já ouviram aquilo? Respira! Hoje eu tava vendo um treinamento, né? Que a mulher fala muito sobre isso, sobre a questão de respirar, de você entender os seus sentimentos quando você tá respirando. Pode ver uma criança, ela respira mais profundamente do que nós, adultos. Um adulto que tá descontrolado, você pode ver com uma pessoa que ela é muito ansiosa, que ela sabe, meu Deus, não sei o que, ela respira curto. É uma respiração meio travada. Você pode, tanto que tem um exercício, né, nesse treinamento, que fala sobre você respirar 3 vezes normal e a 4ª vez mais lento, né? Tipo, assim, 3 vezes e a última vez mais lento. Faz isso 4 vezes. Você vai ver como muda a sua energia, como muda seu bem-estar. E, gente, é verdade. Experimente respirar. Tá ansioso? Vai descontrolar, atacar a geladeira, fazer alguma coisa? Respira. Respira 10 vezes antes, bem profundo. Tem um antídoto também, que é um hábito legal, que é importante desenvolver isso daí, é você meditar. A meditação, você pode ver, vai conversando com as pessoas, faz um teste essa semana, chega para as pessoas da sua família, para alguns amigos, vai perguntando, deixa eu fazer uma pergunta, você medita? Quantas pessoas você acha que vão falar assim, opa, eu medito todos os dias? Isso. Quantas pessoas você acha que vai falar isso? Né? Agora, se você pegar agora as pessoas que são mais evoluídas espiritualmente, até, sei lá, que a gente orientais, admira, né? Que tem esses hábitos e tal, que tem sabedoria, pergunta-se sim. Então tá mais que comprovado, né? Que isso é uma questão de você trabalhar o seu controle. Então talvez você praticar essa meditação, né? Eu fiz um curso de meditação, né? Fiz um intensivo, fiz alguns. E eu aprendi uma coisa muito legal, quero compartilhar com vocês aqui, depois acho que a gente já encerra. Mas o que eu aprendi na meditação? Primeiro que não é você parar de pensar, tem gente que acha que meditar é parar de pensar, é desligar, né? Também pode ser, né? Mas assim, você meditar eu aprendi, esse tipo de meditação, tá? Que você elimina alguns tipos de pensamento, tá? Vibrações, você elimina vibrações negativas. Então, a gente tem basicamente 5 tipos de pensamentos, os negativos, os inúteis, os neutros, os úteis e os positivos. Então a gente faz o que na meditação? Elimina os negativos, os inúteis, elimina os inúteis e vai sobrar os neutros, vai sobrar os positivos. Essa vai ficar gravada, hein? Vai sobrar os positivos e os úteis, ok? Então, ou seja, elimina tudo que não presta. Elimina tudo que não presta. A hora que você tiver que tomar decisões, o que sobra na tua cabeça de pensamento? Você tá toda hora limpando coisa ruim. Sempre vai sobrar coisa boa. Sempre vai ser mais fácil de você ver a decisão mais acertada. Com mais calma, com mais clareza, com mais eficiência. Ok? Por exemplo, o que é um pensamento negativo? Não preciso nem falar, né? Já falamos aqui de alguns exemplos de eu não consigo isso ou aquilo. Ok. O que é um pensamento inútil? É assim, vamos imaginar que eu tô aqui assistindo a live, né? E eu começo a pensar assim,
putz, amanhã eu tenho que levar o carro no mecânico. Você não... Esse pensamento não me ajuda, Neste momento, não vai ele me ajudar nesse momento. Ele é um pensamento fora de hora, é um pensamento inútil. Exato. Ok? Então, quando você faz esse trabalho, você começa a ter coisas boas na mente, você começa a mudar. Ok, gente? Isso ajuda bastante. E a respiração tá envolvida nisso, que a Bruna falou. Gente, tá? Pra quem tem essa ansiedade, esse negócio todo, esse descontrole, até um livro que eu indico é O Poder do Agora, né? Porque o Poder do Agora, ele faz você identificar muito o estado de presença, sabe? Por exemplo, você começar a imaginar que nesse momento agora, se você ficar quietinho, você vai ver que tem barulho de alguma coisa acontecendo, tem uma árvore aqui do lado, tem umas folhas voando, tem coisa que a gente não percebe. E se você parar pra respirar e se colocar no estado de presença, as suas atitudes são diferentes. Porque quando a gente consegue pensar, quando a gente consegue respirar, quando a gente consegue ter controle, gente, isso é um exercício diário, é muito difícil. Não, difícil não, olha o que tá falando. É desafiador, certo? Porque quem determina o que é fácil ou difícil somos nós. Então é fácil. Mas é desafiador no dia a dia, certo? Porque acontece coisas, loucura, correria, filho, casa, trabalho e isolamento, tudo acontecendo, loucuras e loucuras, trabalho todo. Só que você tem que ter um momento. Põe despertador no seu celular. Eu coloquei até no meu celular pra despertar em alguns determinados momentos, que tá lá assim, respirar, olhar pra fora. Toca, não é toda vez que eu consigo rir, mas pelo menos eu tô exercitando isso em mim. Então ele toca lá, daí é o momento de eu, por 1 minuto, deixa eu dar uma olhada ali fora, o que tá acontecendo no mundo, gente. Deixa eu olhar pra fora, deixa eu ver como que tá. Às vezes você nem sabe o que você tem de vizinho, né? A gente não para não olhar mais, assim. Então eu acho que o estado de presença é muito importante. E tudo é treino. Tudo é que nem um músculo. Por que a gente treina na academia? Tem músculo que a gente faz crescer, né? Porque a gente treina mais aquele músculo, né? Então, a mesma coisa, a parte de hábitos da mente, né? Os hábitos que você vai desenvolver, o que mais vai crescer é aquilo que mais você vai treinar. As habilidades emocionais, espirituais, né? E não se deixe abalar pela sua mente, assim, porque muitas vezes a nossa mente, gente, ela quer controlar, ela quer dominar. Ela quer falar que você não é capaz, ela quer falar que você tá precisando daquilo. Mas eu preciso desse doce agora, eu preciso fazer isso. Não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito, durona, sou boca aberta, vou falar tudo que eu quero, sou descontrolada mesmo, sabe? Bate no peito. As palavras cristalizando. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente não para refletir. Peraí, mas isso tá agregando? Eu ser assim desse jeito? Tá me levando pra mais perto ou mais longe dos meus objetivos, da vida que eu gostaria de ter? Porque muitas vezes a pessoa não tem esse direcionamento porque ela só não tem pra onde ela ir. Porque se você sabe que você quer se tornar um profissional, adequado em determinada área, então você vai fazer as atitudes pra ser um profissional daquela área. Agora você não sabe nem pra onde você vai, você fica fazendo tudo, deixando sua mente te dominar. Então muitas vezes a gente tem que parar e falar pra nossa mente, olha, presta atenção aqui, queridinha, quem manda sou eu. A gente tá fazendo isso, inclusive, com o horário de acordar, né? Eu falei pro Gabriel, eu vi num treinamento também, que são 4 segundos entre o sucesso e o fracasso. Sabe onde começa? No seu despertador, na soneca. Quando você eu já coloco o celular um pouco mais longe e, gente, várias vezes eu não quero acordar no horário. Várias vezes. Daí eu levanto, eu só lembro assim, 4 segundos. Você quer ser derrotada ou você quer ser fracassada ou você quer ter sucesso? 1-0 pra você agora. O que eu faço? Eu sento. Com aquela cara assim, mas eu já penso, 1-0 pra mim, 1-0 pra mim, não é 1-0, não é 1-0 pro despertador. Eu sou muito mais forte que isso, para a mente. Não, mas você precisa. Você dormiu tarde, Bruna, a minha mente falando comigo. Você dormiu tarde, você tá cansada, só mais um pouquinho. Só hoje. Mas não vai fazer diferença. E o que eu lembro? 4 segundos pro meu fracasso. Outra coisa, arrumar a cama. E tudo que você sabe, você tem responsabilidade sobre. Eu tava falando pro Gabriel hoje. Eu vi um treinamento forte sobre isso de arrumar a cama, de você já começar com um hábito de sucesso no seu dia. Pergunta se eu consigo deixar 1 minuto agora a cama desarrumada. Eu fico, meu Deus, fracasso, fracasso, fracasso. Não pode ter esse sentimento de fracasso. Tem que pensar, não, sucesso, sucesso, sucesso. Em pequenos hábitos, em pequenos atos. E você acorda vitorioso já, né? Acorda vencedor, já entendeu? Acorda vencedor. Se você acorda perdedor, o seu dia tende a você terminar ele depressivo, desmotivado, tende a terminar perdedor, né? Então, é até um negócio, eu peguei uma frase essa semana que eu vou levar pra mim,
Aliás, não foi nem essa semana, foi hoje essa frase que eu peguei. A frase é assim, ó. O sol, ele se põe para todo mundo. O sol se põe para todos, mas ele nasce só para os campeões. Ou seja, né, aquelas pessoas, se você acordar antes do sol, ver o sol nascer, agradecer, fazer uma oração, né, deixar a sua vida organizada de manhã, já fazer sua reflexão, arrumar a sua cama e tudo, e aí partir pro ataque, você já acordou campeão, você já acordou vencedor. A chance de você vencer naquele dia as, entre aspas, batalhas, né, não podemos falar de batalha nem guerra, porque essas coisas não tem a ver, né, nós não vivemos uma guerra, você já vai sair vencedor, né, daquela tarefa, daquilo que você tem que concluir, das coisas que você vai atingir, beleza? E que cada desafio ele sirva realmente como um impulso pra você. Porque eu falo isso pro Gabriel várias vezes também, né? Eu acho que um dos meus grandes gatilhos que eu tinha, né, as crenças limitantes, era de parecer que eu não tenho controle, sabe? Da situação, que eu não conseguia controlar, minha emoção, minha ansiedade, minha compulsão alimentar, era tudo descontrolado demais. Então, às vezes, ainda tem alguns, né? Você vai levando isso contigo. Então, cada vez que acontece uma situação desafiadora, uma situação triste... Gente, quantas vezes eu não faço alguma coisa, eu paro e penso, falo, não, agradece. É ruim, foi ruim isso que aconteceu, mas agradece, porque teve algum ensinamento. Não repita, né? Faça acontecer. E sabe, gente, por que você tem que fazer o melhor que você pode hoje? Por que você tem que fazer o melhor que você pode agora? Porque o herói, o grande herói da pessoa que você vai se tornar lá no futuro é você hoje no presente. O cara que você vai se tornar lá no futuro, daqui 5 anos, daqui 10 anos, vai ser tão grato pelo cara de hoje, exato, que decidiu fazer o melhor agora, você não tem noção como ele vai ser grato, né? Agora, então é assim, é por isso que a gente tem que fazer o melhor, porque você vai ser o herói de você mesmo lá no futuro, porque você conseguiu vencer as pequenas coisinhas, né? E tudo começa com uma decisão. Eu tava falando pro Gabriel um pouquinho antes de começar aqui também. A gente tava num assunto, ele falou, olha, você falava isso, não sei o que lá. Eu falei, gente, sabe o que mudou do que eu fazia pro que eu faço hoje, no assunto que a gente tava falando? Eu falei, é que eu decidi, aí ninguém tira da cabeça. Então comece a decidir a mudar. Então, se você decidiu transformar seu corpo, transformar seus hábitos, ser mais saudável, mudar de carreira, se você não tá feliz com alguma coisa, decida. Decida e faz. Faz acontecer. Você vai quebrar a cabeça? Vai errar? Vai! Goste de ter problema, goste de errar. Agradeça pelos erros, agradeça pelos problemas. Porque são eles que vão fazer você se preparar para ser algo grande, porque as pessoas grandes, elas passam por muitos desafios. É muito difícil alguém que se tornou grande, com sucesso em alguma área, seja qualquer área que for, se não passou por picos e vales. É isso, a vida é assim, não vai ser só subida não. Exato. Que bom seria, né? Então aprenda com cada erro, aprenda com todos esses sentimentos que você está sentindo, lembra do CCC, né, de captar aquela emoção, converte aquela emoção. Você tá sentindo... Gente, às vezes eu tô com raiva, tô pensando uma coisa ruim, na hora eu já lembro, sei lá, de alguém da minha família. Eu quero matar, às vezes, alguém. Eu tô ali, eu falo, não, deixa eu lembrar de alguém da minha família. Ai, o fulaninho sorrindo, ai, que delícia, aquela criança. E já muda a sua energia. Muda a vibração, que tudo vai começar a acontecer. Dá um sorriso, acorda sorrindo. É isso aí, Érica. Você vai ser a heroína da sua vida. Exatamente. Você já é, né? E vai ficar salvo, tá, gente? Se vocês acharem esse conteúdo bacana, se vocês conhecem alguém que de repente tá precisando ouvir, né, algumas palavras ali, olha, amiga, lembrei de você, né? Lembra de compartilhar aquilo que faz bem, né? Não por engajamento, essas coisas, não, porque realmente faz bem pra você. Então, se aquilo fez bem, passa adiante. Às vezes tem uma pessoa precisando ouvir uma palavrinha do que nós falamos aqui, certo? Nós vamos deixar a live gravada. Espero que, se vocês quiserem contribuir também com outros temas, com outros assuntos, sempre a gente às vezes não pode não saber sobre o que vocês querem ouvir, mas a gente vai buscar informação, a gente colhe, a gente tá aqui pra bater papo, é nossa sala de casa, basicamente, tá bom? Então eu espero que tenha sido. Ana Jardim, pode compartilhar, eu vou deixar salvo no IGTV, tá? Depois eu vou colocar no YouTube também, eu tô criando um canalzinho lá no YouTube pra nós, que chama Projeto Mentes Fortes,
E compartilhem sim, tem vários conteúdos lá bem interessantes que a gente vai começar a fazer agora alguns temas. E podem mandar sugestões, podem compartilhar experiências, se vocês fizeram algum exercício, ó. Então, tarefa para essa semana, respira mais, né? Presta atenção naquilo que você tá botando na sua mente. E pergunta pra quem na semana aí acha umas 10 pessoas e pergunta: você medita? Quero ver quantas pessoas. Essa daí você vai dizer: por que você tá louco, meditar? Eu não tenho paciência. Não tenho tempo pra Eu essas falava coisas. isso pro Gabriel. Eu falava: eu não tenho paciência pra essas coisas, não. Não tenho tempo pra isso. Mas você tem que ter tempo pra você. Pare de se dar desculpa e comece a ter atitude. Porque muitas vezes a gente fica deixando a nossa mente sabotar. Não deixa a sua mente sabotar, não, porque é você que manda, certo? Você é autor da sua vida. Valeu. Beijo no coração. Chegou no fim, já amou. Depois assiste, quem perdeu aí o começo, assiste que teve bastante coisa bacana. Foi bastante conteúdo. Beijo, gente. Valeu, galera. Beijo no coração, viu? Até terça que vem, hein? E quem é do Projeto Mentes Fortes, daqui a pouquinho, 7h10 a gente se encontra. Valeu. Beijo.